Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, felizes, né? Que nós adentramos mais uma vez nesta casa aqui, que a gente tanto ama, né? Que a gente tem no nosso coração. E Jesus está aqui. Desde sempre. É o mais importante. Então nós vamos agradecer nesse momento a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje. Esses amigos que estão nos aguardando desde as primeiras horas do dia, assim como aqueles que velaram pela nossa noite passada, também estão aqui torcendo por nós, para que nós permaneçamos sempre firmes no nosso propósito de evoluir o nosso espírito e nos tornarmos pessoas melhores. Nós agradecemos a Deus com relação que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todo o perigo e mal. Só teu reino, o poder e a glória para todos sempre. E um lembrete que dia 14, é o nosso aniversário da casa, então a gente espera todo mundo para a gente confraternizar, escutar as palestras, aprender um pouquinho mais, né? Depois nós podemos almoçar todos juntos, né? Temos aquele bate-papo que muitas vezes não dá tempo. É tão corrido aqui, né? É só oi, oi, oi. Então vai dar um pouquinho de tempo para nós, né? Teremos música também. Vai ser muito bom, muito gostoso. E a nossa amiga Paula, hoje com vocês. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer estar nesta casa de luz para realizarmos o nosso trabalho de propagação do Evangelho, da doutrina espírita. Para isso, vamos fazer a nossa prece. Amado Senhor, seja possível estarmos envolvidos com a tua equipe de iluminados. Especialmente, solicito a permissão de atuar mais uma vez com o mentor Erasmo Gugel, que ele possa realizar o seu trabalho de instrução. Sejamos envolvidos com estas instruções que nos movem em direção ao bem, à esperança e à paz. Que tudo transcorra com paz e harmonia. Graças a Deus. Graças a Jesus. E hoje a gente vai trabalhar com o Livro dos Espíritos, questões de 833 até 842. O tema é pensamento. Vamos para a primeira música. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer, pensamento é um momento que nos leva à emoção. Pensamento positivo que faz bem ao coração. O mal não, o mal não.
pelas ruínas e parei no Canadá. Subi o Himalaia pra no alto cantar, com a imaginação que faz você viajar. Todo mundo, estou sem lenço e o documento, meu passaporte é visto em todo lugar. Acorda meu Brasil com lado bom de pensar, detone um pesadelo, pois o tom ainda virá. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento, pra nunca mais esquecer. Puxa o tempo que está, esse dia ainda virá. Não, nunca mais se desistir, não. Te aconselho a prosseguir. O tempo voa, rapaz, pegue seu sonho, rapaz. A melhor hora e o momento é você quem faz. Existem poesias e palavras de um rei. Passa por onde que eu te ajudarei. Existem poesias e palavras de um rei. Passa por onde que eu te ajudarei. Obrigada. E assim, Kardec traz para nós as informações dos Espíritos de Luz, dizendo que o pensamento para nós, ele não tem limites. Ele é irrestrito. Através do pensamento nós podemos acessar tudo o que quisermos, da forma que a musiquinha falou para nós. Eu vou para o Japão, eu vou para o Himalaia, sem sair daqui, só através dos meus pensamentos. E diz ainda que ninguém pode impedir a outra pessoa de pensar. Com isso, eu estava estudando e estava me lembrando do Fantástico Mundo de Bob. Alguém já assistiu esse desenho? Ah, é uma lindeza. E aí a gente vê que já pequenininho, aquele serzinho tem uma série de pensamentos. E tudo que acontece na vida da criança faz com que ela se desenvolva o seu raciocínio, a sua imaginação. E isso é muito positivo e muito saudável. Porém, a gente vai falar aqui de obstáculo ao pensamento. Antes eu vou seguir direitinho o roteiro de Kardec e ele vai falar para nós que o homem ele é responsável pelo pensamento que tem diante de Deus. Que Deus conhece todos os nossos pensamentos. Fica aí para o grupo dos desencarnados que estão aqui. Então Deus conhece os pensamentos dos encarnados e também o pensamento dos desencarnados. Só Ele pode julgar estes pensamentos, condenando ou absolvendo cada um segundo a sua justiça. E por que a gente está falando disso? Lembra que um dia desses a gente estava trabalhando, quem estava aqui no dia do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente até estava falando sobre o adultério, num trechinho que Jesus fala assim, olha, aquele homem que olhar para aquela mulher com os olhos de adultério, já cometeu adultério com ela, mais ou menos isso que diz o trecho bíblico, né? Então quer dizer, ele só olhou para aquela bonitona, ele olhou e ele imaginou, ele teve pensamentos de algum envolvimento com ela. O ato em si aconteceu? Não aconteceu, mas ele pensou. Na mente dele, sabe Deus o que foi que ele fez com aquela mulher, né? Ele pensou tudo. Então quer dizer, Deus que está vendo, está sabendo de todos aqueles pensamentos, Deus é que vai julgar, condenando ou absolvendo este homem diante destes pensamentos. Mas é por isso que ele está falando que o homem é responsável diante de Deus por seus pensamentos. Porque o ato em si não teve. Mas será que está certo? Eu estou casada. Aí eu olho para o bonitão e fico imaginando tudo. E aí? Fala, olha, já cometeu adultério. Porque na mente eu traí. Eu fiz tudo na minha mente. Então nós precisamos saber, e a gente fala, olha, orai e vigiai. O tempo inteiro essa frase no meio espírita, né? Orai e vigiai. Porque nós precisamos saber controlar nossos pensamentos. Eu vou fugir um pouquinho aqui do Livro dos Espíritos, trazer outras questões envolvendo outro escritor para a gente entender melhor isso daí também. E aí a gente vai voltar aqui, ó, eu falei, ó, vou seguir. A consciência é o pensamento íntimo do homem. Aí a gente ainda fala assim, ó, vamos despertar a consciência. Vamos colocar os homens para refletir, para abranger estes pensamentos. E por que isso? Em decorrência do núcleo familiar, do núcleo religioso,
nós fomos criados, das informações que nós recebemos quando nós éramos pequenininhos, pode acontecer que nós fomos tolhidos na nossa independência de pensar. Nós não tivemos este livre pensamento que nós poderíamos ter tido. Por quê? Porque dentro deste núcleo familiar e ou religioso, você não pode pensar isso. Não é você não pode fazer, é você não pode pensar. Porque quando você era pequenininha, você falou assim, ai, mas eu acho que é legal fazer tal coisa. Eu falava, não. Aí toda vez que você falava assim, ah, mas eu acho que não. Aí ele vinha assim e falava, vum, vum. Ele ia ali e te bloqueava. Ele ia ali e te bloqueava. E ele junto, ele ainda falava assim, tem que ser de tal jeito. Aí você foi bloqueando. As pessoas falam viver na caixa, né? O mentor está mostrando uma pessoinha dentro da caixa para mim, gente. Então, viver dentro da caixa, você não enxerga nada, só as paredes da caixa. Abresto, boa. Porque você não pode ampliar. E aí, quando a gente vem aqui com os mentores que trabalham nesta linha de desenvolvimento psíquico, de despertar da consciência, eles falam assim, ó, para com isso. Para de ser doida, tira esses negócios que colocaram na sua cabeça aí e abranja esse pensamento, né? Ó, você já parou para refletir de tal forma? Então, o mentor que quer o seu crescimento e o seu desenvolvimento integral, a sua verdadeira purificação, fala assim, ó, não é assim, não é só assim, abre, ó, sai da caixa, olha lá longe o que está acontecendo, vai ser bom para você. Então, isso é o despertar da consciência. De consciência é o pensamento íntimo, que você tem que despertar e aflorar para que você consiga raciocinar com independência, sem o que foi colocado diante de você, com uma série de censuras. Olha que linda essa palavra que ele trouxe. Uma série de censuras. Não pode, mas por que não pode? Porque você é mulher. Não pode. Então, você vai pensar sem as censuras. E aí Kardec fala assim para nós, o homem não tem direito de colocar obstáculos diante desta liberdade de consciência e nem diante desta liberdade de pensar. Apenas Deus pertence o direito de julgar o pensamento. Então, voltando lá no Fantástico Mundo de Bob, ligando tudo, a criancinha pequenininha falava assim, oh mãe, mas a borboleta, ai, eu quero ser igual a borboleta. É menino. Eu quero ser igual a borboleta. Aí ela falava, nunca você vai ser igual a borboleta. Nunca, jamais. Seja igual ao cavaleiro. Você vai ser um, sei lá, borboleta não. Não pode. Então, ele está falando assim, ninguém pode pôr obstáculos ao pensamento. Aí a gente está falando assim, ah, não pode porque não pode. Por que não pode, gente? Tudo tem motivo. Exato, porque quando você impede a pessoa de pensar, você já está bloqueando este desenvolvimento. Ela tem todo o direito de pensar, de analisar, de fazer estas escolhas, e isso vai ser importante para este desenvolvimento integral do ser. Todas as vezes que você não pode isso, calma, você já não pensou assim, 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 e aí você vai trabalhando este mundo da imaginação, também trabalhando para nortear. Lógico, os pais vão educar, vão traçar um norte para o filho, mas não no sentido de bloquear, de impedir, de pôr obstáculos. Aí ele está falando assim, é da mesma forma que acontece em muitos núcleos religiosos, onde um líder religioso, ele vai colocar todos os fiéis para pensarem da forma que ele quer. Não necessariamente o que traz o evangelho, mas da forma que eu estou aqui querendo que todo mundo siga. Porque eu acho que é assim que tem que ser. Então, por um acaso, é a voz da espiritualidade? Não, é a voz daquele homem, seguindo o raciocínio daquela pessoa. Então, nós temos muitos lugares que já fizeram isso. E o mentor está falando, no desenvolvimento, no desenrolar da humanidade, isso sempre existiu. Sempre houve homens que tinham a inteligência realmente muito desenvolvida e que simplesmente conduziram grupos de outros homens, inclusive para as guerras.
Então, através deste eu vou levar todo mundo para pensar nesse caminho, isso também pode ser levado para o mal, né? Então, a gente tem sempre que permitir que as pessoas raciocinem e que façam parâmetros e que consigam se conduzir, porque senão isso pode acontecer. Um só conduz as massas através do seu próprio pensamento. Isso é por obstáculo ao pensamento. Ninguém vai raciocinar aqui, eu estou conduzindo todo mundo. Quem quiser que me siga, eu estou levando todo mundo. Não, você não tem que falar nada, eu que estou falando. Então aí é por obstáculo ao pensamento, tá? Aí ele segue dizendo assim: pelas leis humanas, o homem regula as relações de homem para homem. Pelas leis da natureza, Deus regula as relações entre ele e os homens. E aí a gente sempre conversa isso, que existe uma grande diferença entre as leis humanas e as leis naturais. Muitas vezes as leis humanas errôneas cometem uma série de equívocos, mas a lei natural serve para todos os seres, é imperiosa, imutável, perfeita, justa. Então é isso que ele está falando. E aí ele diz: o resultado dos obstáculos colocados diante desta liberdade de pensar é fazer com que as pessoas modifiquem esta sua maneira de pensar e ajam de acordo com o que aquela pessoa está determinando. Então vão se tornar hipócritas. A gente tem um exemplo bem básico. Uma bela vez, né, um belo dia, eu já estava casada. Meu pai é uma graça de pessoa, mas é o meu pai, né? Meu pai. E aí então, meu pai é petista. Nada contra o PT, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Aí estou casada, já na minha casinha, independente, pagando minhas contas. E meu pai falou assim: em quem que você vai votar? Na Dilma, né? Na Dilma que você vai votar. Ela falou: Dilma presidente. Você vai votar na Dilma? Você e o Magno, né? Vamos votar na Dilma. Eu: pai, o voto não é secreto? Pai, como assim? Não, porque você é uma extensão do meu núcleo familiar. E aqui em casa todo mundo vota no PT. Não importa se é Lula, se é Dilma, é no PT, vai votar no PT, porque eu estou ordenando que vai votar. Eu falei: pai, você tá ligando na minha casa pra falar em quem eu tenho que votar? Pai, que negócio é esse? E aí, gente, deu para entender a comparação? Então, o que acontece? Mas ele tá lá na casa dele, eu tô aqui na minha casa, ele tem que determinar o que eu estou achando do partido político. E eu tenho que seguir. É verdade essa história, tá? Meu pai, esse é meu pai. E aí, então, eu tinha que ir de acordo com o pensamento dele. Então, não é só isso. É religião, usos e costumes, brincadeiras de criança. Pode frequentar um centro espírita? Claro que não, porque todo mundo é católico. Podia ser freira, mas não podia ser espírita. Então, a forma como uma pessoa, mas meu pai lindo, amoroso, mas é assim. Então, desde pequeno, você conduz esta criança, depois este jovem, depois este adulto, depois esta senhora, porque tem que ser assim. E aí, se por um acaso eu falo: tá bom, né? Porque houve essa repressão de marido, a gente precisa votar na Dilma. Porque meu pai mandou votar na Dilma, tem que votar na Dilma. O marido não pode ser espírita, porque todo mundo lá em casa é católico. Aí o que é que essa pessoa se torna? Uma pessoa hipócrita, porque ela pensa de um jeito, vai contra os princípios dela, às vezes até para agradar o outro, faz concessões contra a sua vontade, age de acordo com o que esta pessoa está querendo. E aí Kardec fala: tornando hipócrita. Então transforma essas pessoas em hipócritas, porque elas não estão agindo de acordo com seus verdadeiros pensamentos, com a sua verdadeira crença, a sua essência. Então aí deu para entender perfeitamente bem. E aí, que bom, eu não sou hipócrita, gente. Então, eu sou espírita, Mas o pessoal de antigamente, os pais, eram assim, né? essas imposições. O que o chefe da família fala, todos fazem. Eu acho que eu só saí do rumo
Porque o meu pai, numa família de 9 filhos, lá do meu vô, do patriarca, dos 9, o meu pai foi o único que bateu de frente com o pai dele. Então eu tive esse exemplo dentro de casa. O meu pai foi o único filho que conseguiu falar tete a tete com o pai dele. Eu vi isso, eu cresci vendo isso. Então, como eu tive esse exemplo dentro de casa, eu acho que ficou mais fácil para mim sair das amarras, porque se meu pai pôde fazer com o pai dele, por que eu não podia fazer com ele, né? Tentou fazer com você. E aí um dia eu até falei pra ele, eu falei assim, como você vai fazer isso com o meu avô? Até hoje eu sou a única que fala. Aí, como você vai fazer isso com o meu avô dele? Eu não sei o que. Olha, eu tô aprendendo tudo. Não se esqueça que eu ainda tô aprendendo tudo com você. Então eu acho que é por isso que eu consegui, mas não é fácil. Porque realmente vira uma tortura psicológica, essa questão do pensamento, porque você pensa daquela maneira, você sente que para você é o melhor, mas o outro tem autoridade sobre você, nesse caso. Então, quando você age diferente, ainda tem uma certa culpa envolvida, então é muito ruim, é muito desagradável isso. Então, o ideal é que realmente a gente respeite esta liberdade, liberdade de pensar, liberdade de consciência, liberdade de se expressar. Isso também tem a ver com a evolução espiritual Eu creio. do ser humano. Sim, Né? o Magna até estava falando sobre isso, né, relacionado com a música e tal, né? Porque eu acredito, você comentou do seu pai, eu também tenho meu pai também tem Faz sentido, esse né? pensamento fixo, né? Esse mindset fixo. Acho que é uma Então, fase, né? em alguns aspectos, né? E às vezes eu procuro pensar assim, meu pai amado, tudo Isso. mais, como você falou. Eu penso assim, não está tão evoluído espiritualmente ainda. Não sei, assim, eu costumo pensar assim, cada um tem a sua liberdade de pensar. Posso só falar, senão eu vou esquecer. Eu acho até que isso daí está relacionado também, realmente, com este desenvolvimento, este progresso da humanidade, porque se a gente for trazer, alguém falou machismo, né, em algum momento, se a gente for trazer para a evolução feminina, a fase onde as mulheres estão agora, de trabalho, de independência e de tudo, houve essa necessidade, não só a minha, de forma geral, mulheres que vêm de antes de nós trabalhando para que isso acontecesse. Então, você vê, é simultâneo. Então, por toda a terra que isso existe, não só nas nossas casas. Então, tem tudo a ver com o que você está falando, né? Acho que tem tudo a ver. Eu também sou filho, eu sou 12º de uma família de 13. Meu pai era também rígido, minha mãe era rígida e tal. Mas assim, chegou um momento, a gente não vive numa bolha. Isso. Você vive no mundo lá fora. Eu aprendi no mundo lá fora. Então, o dia que eu precisei sentar com meu pai, não quebrar o pau, ele conversava com a gente, doce, papai até uma bater era doce. Minha mãe também. Então, ela mesmo. O dia que eu precisei sentar com meu pai, nós precisamos conversar. Isso aí que vocês estão pondo, eu não vou aceitar. Ou seja, eu vou aceitar, e entra a história da hipocrisia. Eu posso até aceitar aqui na sua frente, mas eu vou mentir para você, eu vou praticar fora. É isso aí. Então, não me obriga a nada, por favor. O senhor está criando a gente para ser livre, sabe? Você sempre fala para a gente que quer que ele seja feliz. Eu vou ser feliz do meu jeito. Nunca vou fugir das suas regras, não vou desafiá-las. Mas as minhas que eu achava que ele seguia, eu segui até hoje. É isso aí. E ele morreu feliz com a gente. Então, o problema todo é que a gente fala muito da rigidez da nossa estrutura familiar, mas e o mundo lá fora? E o mundo lá fora? Então tem tudo a ver com o que vocês falaram. Vamos fechar aqui. Vamos fechar. De tanto fazer o evangelho, o que você viu no final de semana? O que eu vi. Você Ai, sabe? meu pai! Ai, que legal, é mesmo. Vamos fechar com isso. O meu pai é o mesmo como é que eu falei? Da Dilma? O mesmo da Dilma. Aí agora, de tanta água mora em pedra dura, né? Meu pai praticamente é espírita, gente, agora. Vocês acreditam nisso? Fazendo o evangelho no lar, né? Ele falou assim, não, olha, realmente deve haver outros mundos. Eu acredito que deve haver. Porque não é possível, né? Como é que Deus ia fazer só esse planetinha aqui? Não. Tem muitas. E outra, nós somos imortais. Você acha que Deus ia fazer todo mundo para destruir e acabou? Não, tem uma evolução. Isso daí faz sentido. Aí teve uma coisa que a gente falou, não sei o que dele. Olha, eu não
não sei responder isso pra... Gente, meu pai falar que não sabe é uma evolução enorme. Não, vocês estão entendendo? Melhorou. Ó, então dá super certo. Então, olha só. Aí agora eu entendi que o mentor falou o que a gente está querendo com isso. O que a gente está querendo com isso é assim, olha. Como é importante a gente conversar uns com os outros, permitir que o que está aqui dentro, você vai saber o que está aqui dentro. Só sabe o que está aqui dentro quando nós nos expressamos. Porque se eu não falar, é o que eu falo lá para as minhas, gente, fala. Porque se vocês não falam, eu não tenho como saber o que vocês estão pensando e também sentindo. E quando a gente conversa, igual o seu Rogério falou, numa conversa pacífica, não tinha ninguém brigando. Olha, papai, deixa eu explicar uma coisa para você, é assim, assim, assim. Então, quando a gente conversa, saiu daqui e de repente entrou aí também. Você fala, nossa, eu não tinha pensado dessa forma. Ela está certa. Aos poucos, vai modificando toda uma forma de pensar, de raciocinar. Isso traz boas mudanças para o mundo. Então, a gente precisa colocar para fora o que a gente pensa assim. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas é uma besteira, eu estou perguntando. Não, não é não. Pode falar, porque eu acho que sempre acrescenta, né? Ó, vou seguir aqui com o roteirinho. Ele fala liberdade de consciência é a característica da verdadeira civilização e também do verdadeiro progresso. E aí ele vai falar sobre as crenças, falando que toda crença deve ser respeitada, ainda mais aquela crença que é sincera e conduz à prática do bem. A crença condenável é aquela que conduz ao mal. Todas as outras crenças devem ser respeitadas. E aí ele diz que ofender a crença alheia é faltar com a caridade e também atentar contra a liberdade de pensar. Isso daí eu acho que também melhorou muito. Quando você está conversando com uma pessoa de outra religião, antigamente as pessoas criticavam, brigavam e nunca mais nem olhavam na cara do outro. Agora não, ela escuta, ela pode até estar aqui dentro, eu não concordo, né? Aqui dentro ela, que boba, não concordo. Mas ela respeita o que você está falando e a coisa segue na paz. Então eu acho que isso daí também melhorou bastante. Ele diz, pode-se até reprimir as ações externas de uma crença, mas não tem como você reprimir aquela forma de pensar, de acreditar em tudo aquilo que está sendo dito em relação àquela crença. E ele fala assim, mas ele traz aqui um parênteses, fala, nós podemos reprimir as ações externas de uma crença quando isso traz prejuízos a terceiros. Mas isso daí não é atentar contra a liberdade dessa pessoa pensar. E faz todo sentido. Porque de repente eu falo assim pra Júlia, olha Júlia, você tá indo lá naquele lugar e você acredita em tudo isso que eles estão pregando, mas acabaram de prejudicar e comprometeu a integridade física do menino. Então é melhor você se afastar desse lugar porque isso daí não tá legal. Aí a minha filha, pra me respeitar, vai falar assim, tá bom, eu não vou. Então eu posso até ter reprimido a ação, ela não vai. Mas ela continua pensando e acreditando em tudo aquilo que eles estão expondo ali naquele lugar. Então ele falou, então eu reprimo a ação, mas a liberdade de pensar eu não tenho como reprimir. Porque ela vai continuar pensando, isso é inacessível, ele fala. E aí ele continua, a repressão não impede que mantenha a crença. Ele fala, nós podemos, sem atentar contra esta liberdade, procurar trazer esta pessoa de volta para o caminho da verdade, ainda mais quando se trata de uma crença que traz falsos princípios. Então a gente estava falando aqui de vários locais que de repente vão levar os seus adeptos. Há tempos atrás a gente já estudou um trecho que estava falando inclusive sobre os suicídios coletivos. Há tempos atrás a gente teve informações, né, disso. No passado isso também aconteceu. Então, seita, posso falar assim, que aí levavam os adeptos a cometerem suicídios, todos juntos. Redes sociais também fazem isso. Então, perfeita a colocação. Exato, baleia azul, não é? Tempos atrás. Então, aqui a gente já pode falar desse tipo de coisa. E aí ele está falando aqui, que nós temos que impedir, sim, porque como é que você vai deixar isso daqui ganhar proporções
inimagináveis. Então faz parte dos familiares, dos tutores, de quem estiver ali perto e sabendo que isso está acontecendo, vai ter que reprimir. Mas ele fala, a melhor forma de reprimir é seguindo o exemplo de Jesus, que sempre trabalhou com doçura e persuasão, nunca através da força. Por quê? Porque se você age através da força, as pessoas se revoltam, porque a mente está ligada naquilo. Porque muitas pessoas, lavagem cerebral ele está falando, muitas pessoas conseguem realmente fazer, a gente fala lavagem cerebral, pode falar. Uma amiga sua, você foi alertar ela. É verdade, é verdade. Na época, faz muitos anos, eu nem ia me lembrar disso. Faz muitos anos, a gente era colega de faculdade, a gente falou assim, vamos abrir um consultório junto, vamos. A gente, olha, muito amigas, super engajadas, vamos fazer de tal jeito. Só que aí chegou um homem que eu nunca conheci pessoalmente. E ela como se fosse um sábio guru. E aí ele começou a falar, olha, isso não vai ser bom. Não, impressionante assim, a forma como de repente ele conseguiu ludibriá-la, envolver o pensamento da minha amiga. E aí ele ainda falou assim, olha, eu vou falar uma coisa pra você, se não conta nada pro seu noivo não, porque senão ele vai começar a falar mal de mim. Aí ela não contava pra ninguém, mas ela começou a contar as coisas pra mim, né? Aí em determinado momento, sabe aquela sua amiga assim, assim? Ah, não vai dar nada certo esses planos de vocês. Olha, é melhor sair dessa amizade. Nunca mais eu vi a moça. Na vida, nunca mais eu vi a moça. Então, a gente percebe que existem realmente pessoas que conseguem tomar parte destes pensamentos com uma força avassaladora. Uma ligação espiritual muito grande, né? Isso, ele mandou para mim. Realmente não estava sozinho, tinha sim. Inclusive naquela época ela falava, porque eu preciso fazer uns pactos, preciso fazer umas coisas, umas amarrações, uns negócios assim. Então tinha sim envolvimento espiritual, e aí a gente entende como é que ficou mais fácil ainda conduzir destes pensamentos. Inclusive com ele também, né? Inclusive com ele também. De outra encarnação. Então você vê, aí a gente já vai estar falando de associações mentais com o plano espiritual. Eu vou falar aqui das vibrações mentais também, tá? Eu vou fechar essa parte. Então ele está falando usar a força para convencer alguém, deixa a crença, deixa este ato pior do que a própria crença. Então jamais utilizarmos da força para convencer ou para modificar aí os pensamentos de alguém, isso não vai fazer sentido nenhum. É permitido impor o bem e a fraternidade. A convicção não se impõe. Eu vou fechar vou fechar aqui a questão 842 e aí nós vamos para mais uma música, tá bom? A verdadeira doutrina é aquela que faz mais homens de bem do que hipócritas. É aquela que leva os homens a praticarem além de justiça, amor e caridade. Toda doutrina com o objetivo de semear a desunião, separar os filhos de Deus é falsa e prejudicial. Então fica mais fácil ainda a gente orientar crianças e jovens nesse sentido. Olha, se você está indo para um lado onde de alguma forma estão incentivando o mal para você ou para outras pessoas, está separando o nosso núcleo familiar, que tinha que estar unindo, está separando as pessoas, então a gente também não pode confiar muito. Então, para alertar, para abrir os olhos, a gente sempre se conduz através do amor. Vamos para mais uma musiquinha? Não faz. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Só senta para a senhora receber. Eu quero dizer agora tudo que eu disse antes.
aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo no instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E aí, essa musiquinha super legal do Raul Seixas, para lembrar que a gente está pensando de um jeito agora. E será que, Por favor, aqueles que não tomaram passe na segunda, pode subir. e aí de repente, daqui uma década, será que eu vou estar pensando a mesma coisa sobre aquele assunto? De repente, quando eu tinha... Graças a Deus que a gente evolui, né? Amém. Então é assim que acontece, né? Quando eu tinha 20 e poucos anos, o que você pensa sobre as flores? Aí você falava, eu penso tal coisa. Aí hoje você fala assim, nada a ver. Eu penso muito diferente daquele assunto. Não é como muda. Porque nós amadurecemos, porque nós constituímos família, porque a gente vê o mundo de forma diferente, porque tem guerra, porque tem paz, porque tem metrô, porque sei lá, alguma coisa mudou dentro de nós, e foi o que você falou, nós evoluímos, e aí a gente enxerga de forma diferente e passa de forma diferente, e é isso que o Raul está falando. Você tem todo o direito de mudar. Você tem todo o direito de hoje pensar uma coisa e falar assim, olha, eu mudei de opinião. Eu falo assim, mas como assim? Você sempre gostou de bife? Agora eu não quero mais bife, né? Eu não gosto mais de bife hoje. Então você pode mudar. Eu vou trazer também aqui para completar, porque a gente até podia seguir com as questões, mas aí o mentor falou assim, calma, explica um negocinho aqui importante para eles. A gente vai utilizar o livro O Espiritismo Aplicado de Eliseu Ligonati, é um livrinho bem legal, traz muitos assuntos do espiritismo bem fácil de entender. Ele traz para nós os pensamentos dos encarnados e fala que são de 3 tipos: os pensamentos glorificados, os pensamentos raciocinados e os pensamentos inferiores. Então ele vai dizer que os pensamentos glorificados são aqueles que têm origem em desejos nobres, como o amor, a paz, o perdão, a compreensão, só coisa boa. Então eles vão nascer daí. Estes pensamentos, eles estão em conformidade com as leis divinas, estão também fortalecidos no Evangelho de Jesus. Estes pensamentos, deixa eu pular aqui, peraí, eles originam sentimento de fraternidade irrestrita, geram ações e trabalhos nobres que vão beneficiar a família, a humanidade, a pátria de forma geral. Constituem fortaleza moral para nós, que vão nos guardar das investidas do mal. Então vamos dizer que todas as vezes que alguém aqui na casa fala assim, gente, pensei que a gente tinha que fazer quentinha para distribuir tal dia, né? Então quando nasceu aquele pensamento na cabeça de alguém, era um pensamento glorificado, com certeza, né? Então quando fala assim, vamos se unir para a gente cuidar das criancinhas lá do não sei onde, eu não sei, eu acho que a gente precisa fazer isso. Então nasceu um pensamento glorificado. Ou então fala assim, olha, sabe aquele nosso familiar que ele tá doentinho, ele tá precisando de ajuda, por que a gente não vai lá dar uma força no final de semana? É um pensamento glorificado. Está pensando em beneficiar os familiares. É sempre quando você se entrega, é quando você se doa. Você vê que não pensou nada para você, só para o outro. Então é um pensamento glorificado. Pensamento glorificado, quanto nos eleva. Aí os pensamentos raciocinados. Antes, o glorificado seria, já está plasmado assim no plano espiritual? Eu acredito que sim, porque na verdade o glorificado é quando você já está assim, olha, você está bem, você está em contato, porque você precisa estar em contato para receber essas inspirações. E eu acredito que tem a ver também com algumas missões nossas, porque são
pensados muito nobres. Então, é a forma que eles têm de direcionar essas pessoas que atuam em favor de outras pessoas, de alguma maneira, para ajudar esses irmãos. Então, com toda certeza, tem essa ligação. Porque a gente vai falar assim, tem os pensamentos inferiores. Então, os pensamentos glorificados e os raciocinados, eles estão sempre interagindo com quem está aqui, na luz, tá? Aí, os pensamentos raciocinados é quando está ligado ao desejo de bem cumprirmos nossas obrigações diárias. Vai tratar a parte material da existência. É para gerar conforto, trabalho, renda material, mas sempre baseado na honestidade. Então, se eu falar assim para o meu marido, falar assim, marido, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar no sábado, porque vai ser bom pra gente, a gente acaba desenrolando um dinheiro extra para organizar melhor, as nossas contas não tão legais, mas se a gente trabalhar no sábado, eu acho que vai dar certo, a gente consegue estabilizar tudo, vamos? Então é um pensamento raciocinado, eu estou com um objetivo financeiro sim, para suprir as necessidades da minha família, e é com honestidade, eu não falei para ele, vamos trabalhar? Então é com honestidade. Então eu ainda assim estou sendo bem inspirada, mas está ligado à matéria. Esse já não está ligado ao bem social, esse está ligado à matéria. Então, novamente, não é porque eu estou pensando em dinheiro que eu estou ligado ao espírito inferior, porque eu estou pensando nas minhas necessidades materiais, suprir toda a necessidade da minha família, mas sempre com honestidade. Agora você fala assim, vamos passar a perna em alguém para aumentar nosso lucro? E aí? Isso não é raciocinado, aí já é inferior, tá? O terceiro tipo são os pensamentos inferiores. Os pensamentos inferiores sempre oriundos de paixões e vícios que nunca deveriam estar ligados a nós. Estes são pensamentos de ódio, de inveja, de ambição desmedida, de você querer passar a perna em alguém. Então, todas as vezes que você, de alguma forma, gerou sentimentos ruins e, de alguma forma, você pode comprometer outras pessoas, são pensamentos inferiores. E aí ele diz, nós sempre recebemos pensamentos emitidos de outros cérebros, que são as vibrações mentais. Outros cérebros essas vibrações mentais podem vir de encarnados, mas muito mais de desencarnados, nesse caso aqui, para influenciar o que a gente está fazendo. E aí ele fala, as mentes sempre estarão abertas a todas as vibrações mentais, como antenas que a gente costuma falar, né? E aí ele diz, apenas as pessoas que são muito espiritualizadas só recebem altos padrões vibratórios. Então, só aquela pessoa que já está aqui em cima o tempo inteiro. Então, pessoas espiritualizadas, a gente fala, não oscila, né? Tá sempre aqui, nada afeta essa pessoa. Morreu alguém, a pessoa está aqui, A casa caiu, a pessoa está aqui. Faltou dinheiro, a pessoa está aqui. Estou doente, a pessoa está aqui, A pessoa não oscila com nada. Essa só vai receber informações dos espíritos de luz. Todas as outras pessoas normais da face da Terra podem receber essas vibrações mentais de núcleos inferiores, que trazem pensamentos mesquinhos, pensamentos ligados ao mal. Agora eu comecei a sair correndo agora aqui, mas não precisa, tem 15 minutos aí. Não. Tá tranquilo, eu vou até 10 para as 9? Acho que até as 9 tá bom. Então tá tranquilo. Então ele fala assim, as vibrações mentais, as más vibrações, sempre encontram receptividade em nós. Mas por quê? Quando você não está bem. Se você estiver bem, estou aqui tranquilaça, eu me elevei, eu estou bem, eu não vou receber as vibrações mentais inferiores. Eu consigo receber estas vibrações iluminadas. Agora, se de alguma forma, que eu falei, mas como que a vibração cai? Você fala, você foi demitida. Cara, você vai ficar feliz, vai ficar tranquilaça, foi demitida. Tem um parente doente, diagnóstico de câncer, né? Diagnóstico de câncer, tá com metástase. Você vai manter bem aqui, Você oscila.
Então, todas as vezes que acontecer alguma coisa na sua vida, que você oscilar, bagunçou tudo aqui, é o momento que... Nesse momento você fala assim, eu acho que eu não estou bem, eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu não vou dar conta. Não é aí que vem um monte? Porque vem exatamente destes núcleos inferiores, que é para acabar com tudo mesmo. E às vezes demora muito para a gente conseguir se elevar. É onde a pessoa fala assim, caí em depressão naquele momento. Hoje eu recebi uma paciente no consultório, ela falou que foram 7 anos de depressão, depois que o marido recebeu o diagnóstico de câncer no rim. Aí o marido fez a cirurgia, o marido tá ótimo, gente, vocês estão entendendo? O marido tirou o rim, ela cuida tão bem desse marido que o marido tá maravilhoso, ela ficou 7 anos em depressão. Então baqueou e não conseguiu sair. Olha a situação. Então a gente está falando aqui, não, eu baqueei e já voltei. Voltei nada. Às vezes a pessoa não volta. Às vezes a pessoa ladeira abaixo, não tem como sair, é fundo do poço para ela. Por quê? Porque nessa que ela baqueou, ela já recebeu aqui, tanta vibração mental que ela não consegue se libertar. Então daí a necessidade de nós estarmos vigilantes, de novo, orar e vigiar os nossos pensamentos firmemente, porque a gente tem necessidade, ele fala aqui, de melhorar intimamente para receber apenas as boas vibrações. Nós temos que resistir às más. Isso é fácil? É muito difícil, porque dependendo do seu tendão de Aquiles, e é sempre o seu tendão de Aquiles, eu falo assim que eu, Paula, normalmente eu tô com a cabeça no lugar. Mas o meu tendão de Aquiles são os meus familiares. Quando eu sei que alguém está no bico do corvo, já para morrer, eu sei que a vida é eterna, eu sei. Mas o bico do corvo deles é grave demais, gente. São cânceres assim que vem destruindo muito a pessoa. A pessoa fica realmente muito mal, precisando de tudo, no leito. Então, como é que não vai mexer com você? É a mãe, é o pai, né? Então mexe muito. Então isso me desestabiliza. Se mexer com elas, com ele, com os meus pais, eles são meu tendão de Aquiles. Então isso me desestabiliza. Eu dou uma derrubada e eu não sei quanto tempo leva para eu voltar assim, sabe? Às vezes leva meses para eu voltar. Mas eu vou seguindo porque eu sei que eu preciso fazer. Mas eu compreendo que eu não estou no meu melhor dia. Então não é fácil. Estamos falando, para quem chegou agora, de 3 tipos de pensamentos: glorificados, raciocinados e inferiores. Aí ele fala assim, como ficar curado de pensamentos inferiores? Cultivar o amor a Deus e o devotamento pelo próximo, porque aí você já se elevou, né? Já não recebeu mais aquelas vibrações inferiores. Ser bom, otimista, ativo e sincero, porque você está sempre vinculada aos pensamentos nobres, você está sempre ligado ao bem, então aí também já se tornou inacessível. Ter boa vontade, cumprir todos os seus deveres, você também vai ficar inacessível. Trabalhar incansavelmente no bem, esquecer as ofensas, é o perdoar 70 vezes 7 de Jesus, e semear a fraternidade. Ele ainda traz aqui outras informações de que nós não podemos jamais ficarmos ociosos. Por quê? Porque quando a gente fica ocioso, e você já, de repente, dei aquela derrubada, tô ociosa, é fácil para mim receber as investidas do mal. E quando eu tô ativa, eu falo assim, olha, eu não tô legal, eu tô escutando coisa aqui que não tá bacana, mas eu vou fazer uma faxina nessa casa. Gente, a faxina é maravilhosa. É muito bom, que é o trabalho. Aí eu vou fazer uma faxina aqui, impressionante como o espírito inferior não gosta de ficar na faxina, né? Eles vão tudo embora, gente, é uma beleza. Então, o trabalho ajuda muito, você se eleva, ainda coloca uma música, maravilha. E aí você já sobe aqui e já começa a receber coisa boa. Melhora? Então ele fala boas músicas, boa leitura, porque aí é o seu pensamento. Exatamente, oficina. Então fala, dependendo do que você joga aqui, você direciona no bem, já se elevou.
Então também é uma forma. Ele ainda fala assim que o nosso lazer também tem que ser medido. Tem que ser um lazer onde os divertimentos também são apropriados para a nossa elevação. Então, só buscando coisas boas, coisas que nos harmonizam, estão relacionadas à paz, tranquilidade, saúde. Isso, desta maneira, nós conseguimos nos elevar para mantermos os nossos pensamentos sempre no nível do glorificado e do raciocinado. E é assim que nós trazemos a reflexão de hoje. Todo dia a gente pensa um monte de coisa, e aí você fala assim, gente, como é que foi o pensamento no mês? Não vai dar certo. Porque todo dia é de... Então eu vou falar hoje, só hoje, quais foram os seus pensamentos. Tá bom, pode até escolher aí nas últimas horas, porque de manhã até agora já mudou tudo, né? Já mudou tudo. Pode ser assim nas últimas horas? Que a gente pensou, vou pro centro. Aí fala assim, vou pro centro por quê? O que te motivou? Ah, agora ficou bom, mentor. O que te motivou a vir pra cá? Os seus pensamentos eram pensamentos glorificados, raciocinados ou inferiores? Que história é essa, Paulo? Glorificados. Eu vou pensar que de alguma forma eu vou distribuir o conhecimento. Raciocinados. Eu vou orar, me ligar aos bons espíritos, eles vão me iluminar, para me direcionar, porque eu preciso arrumar um emprego, eu não sei o que eu faço. Então eu preciso de luz nesse momento. Raciocinados. Trabalha a parte material da existência. Os meus pensamentos são inferiores. Eu tô com um ódio tão grande daquele meu patrão, que se eu puder eu mato, desgraçado. Então eu vou lá pro centro, que é para Deus tirar essa perturbação da minha mente. Porque eu tô com ódio, eu tô com inveja, eu tô com raiva. Então eu vou, pensamentos inferiores. Vem sentimento ruim, vem uma gana de agir que não é legal. Com certeza são pensamentos inferiores, mas você tá tentando dominar. Falou, eu vou pro centro. E aí? Tem aquele pensamento, ai, acho que eu não vou. Boa! Com certeza, tentando te desviar do bom caminho. Muito obrigada, muito obrigada. Eu não ia lembrar comigo. Veio esse pensamento. Veio! Eu falei, não, mas eu preciso, eu quero aprender, eu quero levar a palavra. Pensamento glorificado! Você, olha que legal que você fez. Você conseguiu combater o mal e se elevou no glorificado. É sério que você fez isso? Parabéns pra você, cara! Mas eu fiz inconsciente. Mas deu super certo. Você não Você sabe fala, já falar disso. Eu falo que é muito impressionante, porque você chega, às vezes, e recebe Você dá palestra? tudo que você fez. É. Ai, que beleza! Não, eu não dou palestra. Mas vai dar, né? Pelo jeito. Eu Vai estou dar certo. estudando, né? Vai dar Todo certo. dia eu faço minha oração e peço para... Pensamento glorificado, vai dar certo com certeza. Deus abençoe você. Muito obrigada pela colocação. Porque aí o que acontece? Diante disso que você falou, tem gente que não só pensa. Essas vibrações mentais chegam. Quantos não vieram aqui hoje? Pensaram em vir. Tem rostinho que a gente vê sempre aqui de segunda. Pensaram em vir, receberam a influência. Não vai não, você está cansado, você está com gripe. O seu dia foi difícil, vai descansar, come e vai deitar. E ainda assim, além disso, veio aquela sensação de torpor, dor de estômago. É pior, não era só o pensamento. Junto com essa vibração, veio uma emanação fluídica que deu uma destruída naquela pessoa. Peso. Às vezes acontece no caminho, né? No caminho. Você tá vindo, um monte de coisa acontece, mas Pra te desviar. E é o que ela tá falando, às vezes consegue, mas você fala, também não vou mais. Né? Eu não vou, pô, furou o pneu do carro, como é que eu vou chegar lá? Vai de Uber? Não vou. Agora eu vou resolver o problema do carro. Então já mudou tudo. E aí, então, a gente está falando disso, que é tão importante, porque quando a gente se eleva e recebe esses bons pensamentos, muda muita coisa dentro de nós. É o que a gente está falando, começa no pensamento, mas esta energia, esta força criadora do pensamento, ela transmite irradiação para todo o nosso corpo, porque tudo começa no nosso pensamento, parte da nossa mente. Então a gente começou lá atrás falando do Fantástico Mundo de Bob, o mentor falou que eu esqueci de colocar umas coisas importantes. Ele me mandou também imagem, eu não sei se eu vou falar o nome correto, mas é um filme, o que está falando é Camisa Listrada, é isso? Tá falando,
Pijama, o menino do pijama listrado fala sobre os judeus, de campos de concentração, né? E aí então ele me mandou essa imagem falando que, acho que é nesse filme, gente, eu não assisti esse filme, tá? O mentor tá falando aqui pra mim, que diz que nesse filme o pai, ele vai trabalhando com a mente do filho para que ele veja um mundo colorido, onde ele ainda está mas eles estão presos. Eu não assisti porque eu me emociono muito, aí eu não também não consigo. li, mas eu sei um resumo assim, porque já me contaram desse livro. E aí então, eu também não consegui. Eu também, por isso que eu não assisti. Mas o mentor está falando, fica a dica de tudo que a gente está falando aqui, de como que a gente consegue, muito obrigada, de como que a gente consegue trabalhar, nós trabalharmos as mentes alheias, sempre para o bem. Aquele pai, ele tinha boas intenções em trabalhar aquele aspecto mental do filho, mesmo naquela circunstância, sabendo que eu acho que eles morreriam, sei lá, né? Então, aquele pai fez aquilo com a mente daquele filho. Aí ele está falando assim, ó, quem trabalha na área da saúde, quem trabalha na área da educação, todos os trabalhadores de diversas áreas podem utilizar esta forma de conduzir os pensamentos dos outros, sempre para o bem. Na área da saúde, a gente tenta de alguma maneira trazer alegria para os pacientes. A maior parte dos nossos pacientes são idosos. Então a gente tenta... Gente, hoje a minha paciente cantou, ela é evangélica, e aí eu falo assim para ela, o filho está de um lado, eu estou do outro, fazendo força para ela ficar em pé. Fica firme. Ai, vocês não estão acreditando. Ela, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Uma palavra. E aí eu tô sempre falando, canta pra mim. Ela fazia parte do coral da igreja. Então ela volta no tempo com a música, e vocês não estão entendendo, ela ganha vitalidade, ela consegue ficar em pé. Ela consegue ficar em pé. Então tá vendo? É a força do pensamento que vai agregar naquela situação da fisioterapia, e ela consegue. Estão ensaiando passos. Você não tá entendendo? Do jeito que ela estava, todo mundo falou, agora é cama para sempre. Eu tô achando que a senhorinha vai voltar a andar. Então, a força do pensamento, a gente tem que utilizar como força geradora de energia, sempre voltada para o bem. Não é legal? E acho que dá para fazer isso em todos os campos de atuação. Eu vi na internet uma pessoa comentando sobre Platão e Aristóteles, que eles diziam que a melhor forma de você conseguir que alguém se desenvolva é você já falar para essa pessoa que ela tem aquelas habilidades. Então, um exemplo era, se você tem alunos que quer que eles escrevam, tem uma letra bonita, diga para eles que eles têm um jeito de quem tem uma letra bonita. E aí, automaticamente, a pessoa vai se esforçar. É uma coisa inconsciente. Ela se esforça para isso e ela acaba atingindo aquele propósito. Ao invés de você falar de você, é uma forma diferente de você atingir aquele seu objetivo. Elogie a pessoa, diga que a pessoa tem aquela característica que você ela passa a acreditar que ela sim, que ela vai chegar. E ela vai se esforçar inconscientemente para atingir isso. Olha, só para fechar, meu marido lembrou de uma coisa que é legal. Quando eu era criança, o meu pai, aquele mesmo da Dilma, ele falava assim pra mim, tá vendo? Porque mulher, né, gente? Desculpa, pai. Você não consegue aprender geografia, Paula. Poxa, mas é tão simples. Qual é a capital de sei lá da onde? Gente, até hoje, não me pergunta estados e capitais. O meu pai conseguiu fazer isso com a minha cabeça. Aí eu falava assim, eu sou burra, porque de tanto que ele falava que eu não conseguia, eu falei, eu sou burra, cara. Aí veio assim na minha mente, você é um gênio não compreendido. Eu era pequena. Que legal. E eu recebi essa frase, você é um gênio não compreendido. Aí quando meu pai falava, você é burra, você não sabe, Paula. Daí eu sei sim, mas do jeito que você está fazendo comigo é impossível eu entender. Desde que eu estudo sozinha. Gente, vocês estão entendendo até hoje. É muito difícil para mim aprender as coisas, gravar. Eu estudo 1000 vezes para poder fazer ficar legal, né? Aí recentemente o meu mentor, não sei o que deu.
eu sou um gênio não compreendido dele. Não, você não é. Deixa eu te falar. A verdade é que a sua mentora antiga, ela fez isso para que você conseguisse se desenvolver adequadamente, porque seu pai estava bloqueando todo o seu nível de desenvolvimento. Você não tem nada de gênio, tá? O seu QI é super basiquinho, mas você fluiu desse jeito, do jeito que você está falando. Você fluiu desse jeito, só que agora você já está adulta, você já é adulta. Você já pode compreender, não tem nada de gênio, bem simplesinho assim mesmo, mas dá pra trabalhar super bem. Então fica a dica, aconteceu comigo, deu super certo. A mentora antiga fez isso com uma criança bonitinho da parte dela, né? Mas eu achei que eu era, e o mentor atual, ele falou, não tem nada disso. Não é bem assim. Vai, vamos cair na real. Você já Eu já estava preparada para ouvir. Eu achava que eu era um gênio ainda, amiga, mas eu não sou. Porque a criança que ouve isso dos pais e da mãe, Nossa. se meu pai e minha mãe que me ama tanto, fala, olha, você é um... Acabou pra mim, né? Acabou pra mim. Então eu sou tudo que ele tá falando de ruim mesmo. E essa parte de geografia, gente, até hoje. Se você falar, Não é importante. Paulo, é fácil, só sei São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. O resto não vai rolar. Você não tá sozinho, Não, tá? essa é Não que tá bom. muito sozinho mesmo. Que bom, gente. Muito obrigada. Vocês são umas lindezas. Vamos deixar. Agora, você tá muito pronta, viu? Você tá boa, você tá vendo? Vai dar super certo. Gente, vamos fechar a última. Nós Você não agradecemos. quer tomar um passe? Estão lá ainda. Eu vou terminar e vou ver se dá tempo. Tá. Essa menina Vou avisar. Tá bom. Nós agradecemos imensamente vocês que nos ajudaram no nosso trabalho edificante, o trabalho de todos. E para que possamos finalizar uma prece, a última canção. Amado Senhor, nós somos muito gratos porque realizamos o trabalho de luz nesta terra, nesta casa, nesta terra também, onde nós somos acolhidos numa família espiritual tão solidária, tão cheia de luz. Que os mentores desta casa iluminem sempre este ambiente, nos permitindo retornarmos para recebermos o alimento espiritual. Nós agradecemos o mentor por mais este trabalho de luz e pedimos aos nossos mentores que iluminem as nossas mentes para que sempre tenhamos propósitos edificantes. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os nossos irmãos. Gratidão por este ano. Sim, seja. Acabou. Lá em cima também. Acabou, não tem problema. Você já recebeu. Mais do que passada. Isso. Nós temos salgadinho aí, alguém quiser. Tá quentinho ainda, espero. Eu vivo sempre no mundo da lua. Porque sou um cientista, o meu papo é futurista e lunático. Eu vivo sempre no mundo da lua. Tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico. Eu vivo sempre no mundo da lua. Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito. Eu vivo sempre no mundo da lua. Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente, venha que será um barato. Pega carona nessa cauda de cometa, pela Via Láctea, estrada tão bonita. Brincar de esconde-esconde numa nebulosa, voltar pra casa nosso lindo balão azul. Pega carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, estrada tão bonita. Brincar de esconde-esconde numa nebulosa, voltar pra casa nosso lindo balão azul.